Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Cerbasi, inaugurando aqui a sessão Cerbasi Responde, um convite que eu fiz para vocês colocarem suas dúvidas, comentando os vários vídeos que eu tenho postado no Facebook. Acabou resultando aí em uma enxurrada de perguntas, isso já era de se esperar. E para tentar atender na medida do possível as dúvidas da maioria, eu decidi selecionar uma ou duas perguntas a cada semana, produzir um vídeo como esse aqui, colocar no nosso canal no YouTube para que você possa consultar depois e com isso tentar fazer um banco de respostas às dúvidas mais frequentes, tá? Para tentar ajudar aí a maioria que busca uma orientação, busca respostas a essa economia em transformação que é a economia brasileira. E para inaugurar nossa sessão, eu selecionei aqui duas perguntas, na verdade, em uma só, é a mesma preocupação que ambos têm. A Suzana Oliveira pergunta: Olá Gustavo, tudo bem? Minha pergunta é se ainda vale investir em tesouro direto ou títulos públicos ou ao risco do governo não pagar. Ela diz aqui que o objetivo dela com o tesouro direto seria para ter um montante em 5 anos para comprar uma casa, se ainda seria um bom investimento. Na mesma linha, o Marcelo Bittencourt coloca aqui: antes de começar a investir, acredito que o mais correto a fazer, ou o mais correto para fazer a reserva financeira seria colocar o recurso talvez na poupança, ou qual seria o lugar mais propício para guardar esse recurso. Na prática, Marcelo, poupança deixou de ser investimento, tá? Poupança que simplesmente corrige o seu recurso pela inflação, ou menos que a inflação está na casa dos 8% ao ano agora em 2016, a poupança rendendo menos que isso, não é investimento se não corrige seu dinheiro. Então, respondendo tanto a Suzana quanto ao Marcelo, títulos públicos hoje são a melhor alternativa para quem está começando a poupar, para quem poupa aos poucos. Por que para quem poupa aos poucos? Porque os CDBs hoje até remuneram bem, algo próximo do CDI, ou se você procurar o seu gerente de banco para negociar, as taxas que os CDBs estão pagando não são muito distantes do CDI, porém são interessantes para quem tem volumes maiores, para quem poupa aos poucos, para quem pensa em resgatar num prazo não muito longo, para quem está construindo isso já com uma data mais ou menos definida. Os títulos públicos, através do Tesouro Direto, são a melhor alternativa, mesmo que tenha que se resgatar antes de 2 anos, que é uma preocupação que o Marcelo coloca aqui na continuação da pergunta dele. Tá? Obviamente que resgatando antes de 2 anos, a tributação é maior, existe toda uma escala regressiva de tributação, em que quem resgata até 6 meses paga uma tributação maior do que quem resgata entre 6 meses e 1 ano, que vai pagar uma tributação maior do que quem resgata entre 1 ano e 2 anos. Então o ideal é deixar pelo menos 2 anos. Mas acho que a dúvida de quem pergunta se Tesouro Direto é confiável ou não tem a ver com a possível inadimplência, o possível calote do governo em relação aos títulos públicos. Vamos deixar bem claro, calote não acontece da noite para o dia, tá? O governo tem todo o interesse de honrar seus compromissos, de continuar com crédito na praça. Se ele sinaliza que vai dar algum tipo de calote, ninguém compra mais seus títulos públicos. Se ninguém compra títulos públicos, as operações do governo, as obras, as construções, os grandes projetos deixam de ser financiados e o governo não consegue mais tocar a economia. Então o governo tem interesse de honrar os compromissos. Ninguém vai fazer a maluquice de dar calote, a não ser que o calote seja inevitável. Agora, como se antecipar, como precaver-se desse possível calote? A gente começa a perceber a dificuldade do governo de honrar seus compromissos quando o mercado começa a não confiar mais nos títulos públicos. O mercado são os grandes investidores, fundos de pensão, investidores estrangeiros. Esse nível atual de rendimento dos títulos públicos, que é algo em torno de 5% acima da inflação, que é o que pagam hoje os títulos vinculados à inflação, o Tesouro IPCA, por exemplo, é normal em termos históricos. Tá? O Brasil tem a tradição de pagar, nos períodos de maior turbulência, algo entre 4% e 5%. O ideal seria mais perto de 2%, 3%, mas entre 4% e 5% é normal. Se você que investe em títulos públicos, se você que quer investir em títulos públicos, percebe que essa margem, é o chamado spread, que é o termo que se usa para margem acima da inflação, que o governo paga, começar a subir para 6,5%, 7%, 8% ao ano, isso não significa que o governo está sendo generoso, significa que o governo está tendo dificuldade de captar recurso às taxas que são normais. Já é um sinal de que analistas experientes, analistas que estudam a fundo as contas do governo, estão entendendo que o governo tem chance maior de dar calote. Então, o que fazer para quem investe em títulos públicos? Continuar investindo, que o governo continue adimplente, continue pagando em dia, e ao sinal de que o seu ganho começa a ficar muito generoso, muito recompensador, isso não tem a ver com 8, 10, 15, 20% ao ano, tem a ver com quanto se ganha acima da inflação. Se isso começar a ficar muito evidente, é a hora de você conter a sua ganância
e retirar o seu dinheiro dos títulos públicos e buscar algo mais seguro. Apesar de que títulos públicos são o grande lastro da economia, dificilmente vai se encontrar algo muito mais seguro. Seria talvez bens físicos, imóveis, alguma coisa parecida. Não se cogita nada perto disso no momento, então não há com que se preocupar. Tá? Até porque se houver com que se preocupar, você que segue, você que assinou gustavocerbasi.com.br em busca de orientação contínua, vai ser informado, vai ser alertado aqui quando um sinal desse surgir. Por quê? Porque todos investem em títulos públicos no Brasil. Quem tem fundo de renda fixa, bancos investem, quem investe no Tesouro Direto, de alguma maneira, direto ou indiretamente, quem aplica dinheiro hoje está participando do Tesouro Direto. Então, essa informação muito relevante que a gente vai compartilhar aqui. Tá joia? Obrigado a quem mandou sua pergunta, mesmo que não foi respondida, ela vai formando aqui um histórico de assuntos mais interessantes para sugerir respostas. A cada semana vou tentar postar pelo menos uma resposta para vocês, para criar esse banco aqui e ter um conteúdo disponível para vocês de valor que decidiram seguir aqui o gustavocerbasi.com.br. Escreve seu e-mail lá se não está inscrito para acompanhar toda semana as novidades. Obrigado, até a próxima.